Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui de volta com vocês. Nós estamos hoje na nossa quinta aula sobre economia. Ainda dentro dos conceitos de microeconomia, na aula passada nós falamos da curva de possibilidades de produção, que seria a curva no ponto O, de pleno desemprego, o ponto P, que seria parcialmente aquela parte de pessoas empregadas e desempregadas, entendeu? O ponto Q, de pleno emprego, e o ponto R, a verdade na qual a curva de possibilidade de produção não alcançaria, porque seria quando tudo estivesse estabilizado, né? Também falamos das três perguntinhas básicas dentro da economia. O que produzir, entendeu? O que produzir, o quanto produzir, né? Como produzir e para quem eu vou produzir, entendeu? Sobre a respeito do que você quer produzir, saber no mercado o que você vai produzir, entendeu? Como você vai produzir, quais os meios que você vai usar de produção, tecnologia, máquinas, e para quem você vai destinar essa produção para você ter uma boa renda, entendeu? Isso foi tratado na quarta aula. Hoje, na quinta aula, nós vamos falar a respeito de alguns teóricos do pensamento econômico. Porque nós sabemos que ninguém pensa igual a ninguém. Porque o ser humano, ele é tão complexo, seja em qualquer área, por exemplo, da psicologia, os teóricos da psicologia, e qualquer parte, por exemplo, onde há teorias, cada um tem uma maneira de pensar. Entendeu? E hoje nós vamos falar sobre a teoria do pensamento econômico. E nós vamos falar sobre a teoria fisiocrata, a clássica, a neoclássica, a teoria marxista, Schumpeter, Keynes. E nós vamos falar sobre essas teorias, sobre esses teóricos da economia. Entendeu? Então a gente vai fazer um pequeno resumo de uma forma para que você entenda. Nós vamos começar agora pela teoria fisiocrata. A teoria fisiocrata, na verdade, ela defendia o quê? O conceito da boa agricultura. A teoria fisiocrata, ela foi fundada por François Quesnay, entendeu? Na verdade, François Quesnay, ele foi médico, né, no século XV, entendeu? E defende o quê? A respeito que a economia ela vai adiante quando se tem uma boa agricultura, né? Uma boa produção agricultura, utilizando a terra para o bom desempenho da economia. E isso defende a teoria fisiocrata. Já nós temos também a teoria clássica. Na teoria clássica nós temos vários nomes, claro, mas eu só vou relatar apenas alguns, tá, gente? Nós temos, por exemplo, vários nomes na teoria clássica, porém eu vou retratar os principais, tá bom? Nós temos, por exemplo, Adam Smith. Adam Smith, ele nasceu em 1723 a 1790. Ou seja, então as ideias de Adam Smith, ela contrapõe a intervenção do Estado. Smith, ele contrapõe a intervenção do Estado, ele defende, por exemplo, mais a produtividade. Smith, ele se focaliza mais na produtividade, entendeu? Que estaria bem-estar ao pessoal, e ele também ele é mais a favor, ou seja, na troca, ele prefere basicamente que o comércio, para um bom êxito, para uma boa solução de toda a falta de economia, de miséria, Adam Smith, ele fala a respeito, por exemplo, que a riqueza adquire na troca. Então, Adam Smith, ele favorece mais a troca, o comércio feito mais à base da troca do que a respeito da circulação da moeda. Na verdade, Adam Smith, ele defende que a moeda apenas só é para a circulação de bens. E sem contar também que ele lançou um grande livro também, A Riqueza das Nações. Adam Smith, ele foi muito conhecido por esse livro, A Riqueza das Nações, ao qual ele dá ideias de produtividade e até põe ideias de importação e exportação. Tá bom? Então Adam Smith, de 1723 a 1790, ele contrapõe o Estado, ele defende mais a troca, ele é focalizado mais na produtividade, entendeu? E ele afirma que a riqueza é adquirida mais na troca, entendeu? E não pela moeda. Ou seja, a moeda para ele apenas é para a circulação de bens.
Isso defende a teoria de Adam Smith, tá bom? Agora nós também temos outro teórico dentro do classicismo, que seria o David Ricardo, que ele nasceu em 1772 a 1823. David Ricardo, ele já fala a respeito que o crescimento demográfico, ele prejudica a economia. E David Ricardo, ele também fala muito sobre a teoria da comparação entre os comércios internacionais. Então David Ricardo, ele favorece muito a teoria da comparação, a produção de um país, ou seja, em relação a outra produção de outro país, entendeu? E ele defende a teoria da comparação, isso também voltado ao comércio internacional, tá? E nós também, dentro da teoria neoclássica, nós temos também sobre Alfred Marshall. Marshall, na verdade, ele já tem uma visão de satisfazer o mercado. Marshall, ele foi um economista, tá? Ele defende a relação da boa produtividade a respeito, por exemplo, do marketing, tá bom? Alfred Marshall, ele nasceu em 1842 a 1924, tá bom? Nós também temos uma teoria marxista, a teoria de Karl Marx. Karl Marx, na verdade, todos sabem que é voltado ao socialismo, onde ele defende, por exemplo, a classe dos operários, que todos têm que ter um bom direito, a um bom salário, ao bom ajuste. Ele defende mais a classe socialista que a sociedade, tá bom? Temos também a teoria schumpeteriana. A teoria schumpeteriana, ela defende a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo, tá? Então Schumpeter, ele defende inovação, tecnologia e empreendedorismo. E aqui por último também, nós vamos tratar também sobre a teoria de John Maynard Keynes, a teoria keynesiana. Mas o que é a teoria keynesiana? O que defende Keynes? Keynes, ele defende, por exemplo, a atuação do governo na estabilidade, entendeu? Com o nível de produção nacional. Ou seja, então Keynes, na verdade, ele acredita que, por exemplo, que as empresas, elas podem ter aquela estabilidade nacional que todos devem estar no mesmo parâmetro. Então Keynes, ele defende a atuação do governo. Ele acredita, por exemplo, que se a economia no país não está ruim, está tendo pouca fabricação, pouca venda, ele crê na atuação do Estado, atuação do governo, para que o governo possa manter o equilíbrio em estado de nível nacional, entendeu? A produção para uma boa e perfeita economia do país. Agora, Keynes, ele nasceu, na verdade, nessas épocas de mais ou menos 1930, quando, por exemplo, em 1929, quem é que lembra aquela crise que teve em Nova York, com despencamento na Bolsa de Valores, onde com a queda da Bolsa, com o despencamento da Bolsa de Valores, muito que na verdade, a Bolsa de Valores, no mercado cambial, a moeda, ela tem que estar num câmbio bem ali, ó, ela tem que estar bem estabilizado para que todos os outros países conseguem fazer transações, por exemplo, de câmbio, intercâmbio, etc. E no caso, em 1929, houve uma quebra na Bolsa de Valores terrível. E essa quebra na Bolsa de Valores atuou, sabe, assim, um despencamento na economia, na Inglaterra e outros países. Muitos países começaram a despencar na economia, fome, miséria, desemprego. Então o que aconteceu? Keynes, na verdade, ele acredita que a estabilidade da economia dentro das empresas, elas podem ser fabricadas, ou seja, em economia nacional, que todas as empresas, elas devem ter uma perfeita estabilidade na economia e que a atuação do governo ajuda nessa boa transição a ponto de ter uma economia nacional, entendeu? Então nós vemos que, de acordo com essas teorias, na verdade, de acordo com essas teorias, a gente observa exatamente que Keynes, quando ele nasceu em 1883 a 1946, ele nasceu de 1883 a 1946, então ele pôde acompanhar, por exemplo, aquela queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então Keynes, ele acredita
na teoria da intervenção do governo, a intervenção do Estado na ajuda da economia manufatureira do país, que todos devem estar no mesmo sentido, todos devem estar o quê? No mesmo propósito, a ponto de ter o quê? Uma economia, entendeu? Efetivamente ali, economia nacional, entendeu? A respeito de nível de produção nacional. Então nós vemos que cada teoria do pensamento econômico, cada teoria fala a respeito de ideias, opiniões, sugestões. Por exemplo, nós vemos que aqui na teoria, por exemplo, clássica de Adam Smith, já Adam Smith, ele contrapõe a intervenção do Estado, porque Smith, na verdade, ele só acha que a moeda apenas só é para circulação de bem. Adam Smith, ele só acha que a moeda é para circulação de bens. Adam Smith, o que ele crê? Ele crê apenas mais no comércio, da troca, ele crê mais a nível da produção, e ele, acreditando que ajudando muito, fabricando muito, de acordo com a opinião de Adam Smith, gera riqueza, entendeu? Gera riqueza. Nós vemos, por exemplo, as teorias, por exemplo, a teoria fisiocrata, François Quesnay, na verdade, ele defende muito na teoria da terra, da agricultura, que seria uma boa solução para a economia. Então, cada teórico tem a sua opinião, a sua ideia. É claro que hoje, dentro da economia, nós podemos pegar a opinião de cada um teórico, porque cada teórico tem uma visão. Aí você pode questionar para mim, mas qual teórico é o mais correto? Qual teórico está mais certo? O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, é que o ser humano, ele é tão complexo, obviamente que nenhuma teoria ali, na verdade, é 100%, mas ajuda na parte do conhecimento. Por exemplo, com conhecimento, por exemplo, de Quesnay, de Adam Smith, David Ricardo, Marshall, Karl Marx, Schumpeter, Maynard, por exemplo, Keynes, cada um dá uma ideia, e cada ideia nós podemos hoje em dia o quê? Acatar para poder influenciar de uma forma econômica, para uma solução econômica. Porque, por exemplo, a teoria keynesiana, com a ajuda do Estado, a economia tem um bom faturamento, entendeu? De acordo com a teoria keynesiana, ou seja, para evitar aquele despencamento na economia. Já na teoria de por exemplo, a teoria de Keynes, na verdade keynesiana, como falei agora, entendeu? Juntamente com a ajuda do Estado para a economia prevalecer. Já a teoria, por exemplo, de Schumpeter, ele acredita que na inovação, tecnologia, empreendedorismo. E de fato, se você for ver mesmo dentro de uma economia, quanto mais eu tenho inovação, quanto mais eu uso tecnologia, mais eu tenho chance de fabricar o produto e dele ser consumido, entendeu? A teoria neoclássica, por exemplo, Marshall, ele fala, por exemplo, de satisfazer o mercado. O Marshall foi um economista e ele traz a ideia de marketing, entendeu? Agora, David Ricardo, por exemplo, ele também está dentro da economia na visão clássica. Só que David Ricardo, ele já acredita que quanto mais é o aumento da população, prejudica um pouco na economia. Talvez devido à escassez, David Ricardo. E ele faz ele é conhecido também como a teoria da comparatividade, ou seja, comparação de uma produção daqui com a produção de outro país, comparando, entendeu? E isso também ajuda muito no aspecto de comércio internacional. E Adam Smith, como todos nós sabemos, Adam Smith, na verdade, ele contrapõe o Estado, mas ele defende muito o comércio à base da troca. A moeda, o dinheiro para ele, apenas só é para a circulação de bens, só isso. E ele acredita que produzindo bastante, com o acúmulo da produção, você pode ficar rico. Entendeu? Adam Smith, ele criou um livro chamado A Riqueza para as Nações. A Riqueza para as Nações. E nesse livro, A Riqueza para as Nações, traz um grande despertamento a respeito do comércio exterior